Vou projetar a aula. Então, a gente vai falar tanto de anatomia quanto de zonas de risco, pensando em toxina botulínica. Gente, se fosse preenchimento, era outra coisa. Se fosse bioestimulador, era outra, tá? A gente vai falar de anatomia muscular e zona de risco aplicada à toxina botulínica. De uma maneira simples, gente. Quais são as funções ou qual é a principal função dos músculos da face? O que vocês acham? Maneira simples. Vamos lá que eu vou olhar aqui o chat. O que vocês acham que é? Qual é a principal função da musculatura da face? Tem várias, né? Mas vamos pensar em uma assim que é super importante. É bem importante. Me diga aí. Movimentos. Muito bem, mímica facial, gente. Mímica, movimento, mímica. Os músculos da face, a principal função, tem outras, mas é o movimento da expressão facial. Como é que você sabe que quando você está falando, vamos pensar na sua mãe, do seu pai, do seu filho, namorado, amigo, ele está bravo? Pela expressão. Muitas vezes ele não precisa nem falar nada. Como você sabe que ele está feliz? Pela expressão. Como sabe que ele está assustado? Pela expressão. Então, uma das principais funções do músculos da face é a expressão. Expressão facial, tá? É uma função importantíssima, tá? Tem outras? Sim. Então, vamos entender cada um desses músculos para que vocês possam entender por quê. Quando vocês forem avaliar o paciente, vocês vão pedir determinada expressão. Então, faz cara de bravo, espantado, aquele sorriso forçado. Por quê? Porque esse músculo ele tem essa função, mas ele tem outras. Vamos entender. Então, o corrugador do supercílio. Vai ter slide que eu vou mostrar imagens para vocês. Traciona o supercílio para baixo medialmente. Occipito frontal, ou simplesmente frontal. Eleva o supercílio assustado. Prócero, que trabalha junto ali com o corrugador, músculos glabelares, traciona para baixo a pele da região dos supercílios. Bravo. Nasal, dilata e comprime o nariz. Bunny lines, cheiro ruim. Abaixador do septo nasal, movimento das narinas, muito sutil, mas faz esse movimento. Orbicular dos olhos, aproxima as pálpebras. Então, tirar o meu óculos aqui. Aquele sorriso bem forçado, né? Aquele sorriso bem forçado, tá? Eu tô trabalhando qual? Claro, eu tô botocada, né? Tenho músculos, como eu já falei, fortes, mas tô com botox, fiz há pouco tempo. E claro que tenho também, por mais que eu cuide da pele, eu tenho rugas estáticas, tá? Na região. Mas o orbicular dos olhos, o que ele faz? Aproxima as pálpebras. Vou colocar meu óculos, porque eu não enxergo mais nada sem óculos. Certo. A gente tem muitos outros músculos. Aqui a gente fala da musculatura voltada para toxina botulínica.
Falei com vocês há pouco das linhas de clivagem. Vamos pensar no frontal, que é mais fácil. O que que ele faz? Ó, esse movimento, ó. Esse cara de assustado, ele faz esse movimento. Logo, as linhas de clivagem, se ele faz este movimento, as linhas de clivagem estão nesse sentido. Logo, as rugas serão nesse sentido das linhas de clivagem. Na toxina botulínica, nós trabalhamos principalmente, tá? A gente consegue trabalhar outros também, mas pensando em toxina botulínica, com finalidade estética, a gente trabalha o terço superior e médio. Vou fazer uma pergunta. Ao aplicar a toxina botulínica tipo A, fica hematoma? O que vocês acham? E a resposta é tararã, não tem como em alguns momentos. Não é sempre que vai ficar, não, às vezes não fica. Tá? Eu mesma, eu me auto-apliquei. Minha testa foi eu mesma que fiz, tá? Não fiquei com um hematoma, mesmo me auto-aplicando. Mas a gente pode ficar. Então, se o paciente perguntar para vocês, ao aplicar toxina botulínica, posso ficar com hematoma, gente? Mostra essa foto para ele. Olha o quanto o nosso rosto é vascularizado. Então, pode sim. Vai ser sempre que vai ficar? Não. Mas pode ficar com algum hematoma, tá? A área dos olhos é a área que mais dá hematoma. Frontal também, mas aqui a área do orbicular bastante, que olha como é mega vascularizado. E vamos falar de cada músculo agora individualmente. Então, observa o músculo frontal ou occipito frontal. Observa as linhas de clivagem, ou seja, as rugas acontecendo. Em qual sentido? Nesse sentido, ó, horizontal, tá? Porque o músculo ele contrai dessa forma. Qual é? E aí eu coloquei fotos reais de pacientes, tá? Fica mais fácil a compreensão. Qual é a função, então, do músculo frontal? Levantar e elevar as sobrancelhas. Esse músculo apresenta fibras em qual sentido? Se ele contrai assim, é porque as fibras estão assim, tá? Se ele contrai na horizontal, é porque as fibras estão na vertical. Sua contração levanta as sobrancelhas e forma pregas transversais na fronte, traduzidas como rugas da testa, presentes nas expressões de susto e espanto. Então faz cara de susto. Tá? Tem alguns videozinhos que eu vou mostrar, porque é hiper importante não só tirar foto, mas também fazer vídeos, tá? Então, observa aí a cara de espanto. Essa é uma paciente bem expressiva também, tá? Mais uma imagem aqui. Occipitofrontal ou frontal, as fibras estão na vertical, logo as linhas de clivagem são na horizontal e as rugas no mesmo sentido das linhas de clivagem. Orbicular dos olhos. O músculo orbicular do olho estreita a abertura palpebral e, portanto, é um antagonista ao levantador da pálpebra superior. São músculos o quê? Circulares, com função de esfíncter, responsáveis por estreitar a fenda palpebral. As rugas que formam os pés de galinha do canto lateral do olho são causadas pela contração das fibras laterais do orbicular dos olhos e do músculo zigomático. Inclusive, tem que tomar muito cuidado, vocês vão aprender isso, quando vocês forem fazer toxina botulínica, aplicar toxina botulínica na região orbicular, para não descer muito, porque se você descer muito, você pode pegar zigomático, além de outros músculos. E aí dá ruim. As fibras médias da parte orbital irradiam para a pálpebra superior em direção às sobrancelhas e o
né? Abaixador ali dos supercílios. Essa é uma paciente, eu falei, bom, bem expressiva. Essa paciente, vocês já responderam. Eu não iria trabalhar só toxina, e não trabalhei, tá? Mas a toxina já melhora muito, muito questão do envelhecimento, porque essas rugas, mesmo que sejam dinâmicas, tem estática também, dá a expressão, né, de envelhecida, cansada. Região glabelar. A região glabelar é formada por dois tipos de músculos, os corrugadores e o prócero. Corrugador, vamos estudar ele primeiro. Atua em sinergia com o prócero, unindo a parte medial das sobrancelhas. É responsável pela expressão de raiva e depressão. Então, faz cara de raiva, né? Para eu fazer cara de raiva, eu preciso pegar esses músculos e contrair. Quais? Corrugador e próxero. Sua contração causa linhas de expressão que podem se tornar profundas sobre a raiz do nariz. Tanto que tem pessoas que têm aquela marca que é extremamente profunda. Gente, só a toxina vai melhorar? Melhora bem, mas dependendo de como está, não é só a toxina, vou precisar usar outros recursos. Contrações do corrugador em menor grau da porção medial do músculo orbicular dos olhos e do abaixador do supercílio produzem linhas verticais entre as sobrancelhas. Prócero, ambos, prócero e corrugadores, que são dois, corrugador direito e esquerdo, e prócero, formam os músculos da glabela. Trabalha em conjunto com o músculo corrugador, contraindo e puxando as sobrancelhas para o centro. Este músculo puxa a parte do meio dos supercílios, causando rugas transversais profundas. Já falamos sobre isso. Sua contração expressa sentimentos de raiva, estresse e ira. Por isso que, ó, sou brava, né? Sou bem brava. Aquela musculatura mais marcada. Região nasal. Bunny line, cheiro ruim. A gente vai trabalhar. A gente pode colocar toxina botulínica nessa musculatura. A parte superior, parte alar, amplia, abre as aberturas nasais, reduzindo o esforço respiratório. Esse músculo pode ser responsável pela formação de várias rugas transversais do nariz, conhecidas como rugas do coelho ou bunny lines. Observa aqui, dá para a gente ver o orbicular, mas aqui eu quero que vocês observem mais, observem onde o cursor está, é essa musculatura dela do cheiro ruim. Ó, são várias, tá vendo? Ó, várias. Eu dou um pontinho, às vezes dois, no máximo três, tá? Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Vou trabalhar essa musculatura. Abaixador do septo nasal. Gente, esse aqui, quando a gente aplica toxina botulínica, é muito, muito sutil, tá? Porque se a gente não explica isso para o paciente, ele acha que, vamos pensar que ele tem a pontinha do nariz meio caidinha. Ele acha que ao colocar, a gente vai fazer uma rinomodelação. E, gente, não é, tá? É bem sutil. Esse músculo abaixador do septo nasal atua dirigindo a ponta do nariz para baixo, principalmente durante o sorriso. Músculo mentual, posso aplicar toxina botulínica? Também a gente tem duas porções, tá? Direita, esquerda, que dá aquele aspecto de queixo celulítico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o queixo celulítico, tá? A gente pode aplicar toxina botulínica para melhorar esse aspecto e melhora bem. É um músculo do queixo na qual a sua função é puxar o lábio inferior para baixo. Porém, ao utilizar, tem que tomar bastante cuidado, tá? A gente vai aplicar mais aqui embaixo, não é em cima. Senão a gente vai, ó, tá? Fazer com que o lábio não vá para baixo com o movimento.
da fala, porque se eu relaxo, vamos pensar. Qual a função dele? Não é puxar o lábio para baixo? Se eu relaxo, o lábio não vai mais para baixo, logo eu não vou mais conseguir sorrir, falar, expressar adequadamente, tá? Até aqui, dúvidas? Amanhã a gente vai complementar isso aqui, falando da aplicação em cada. Minha garganta tá falhando. Em cada músculo desses. Aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida agora. Pode perguntar pelo chat, pode abrir o áudio. Em cima do que nós falamos aqui da musculatura, na qual a gente aplica ou pode aplicar. Gente, posso aplicar em platisma, posso aplicar em temporal, masseter, posso, só que aí não é mais com finalidade o quê? Estética, é com finalidade terapêutica. Eu costumo dizer que deixe com uma frase besta, né? Mas deixe com João que é de João, tá? Fica com o que é seu. Então, se eu tenho dentista que trabalha tão bem com toda a parte terapêutica, pensando em cabeça e pescoço, então eu tenho um bruxismo. Quem trata isso? Não somos nós. É o dentista, então deixa para ele, tá? Nenhuma pergunta? Eu me sinto tão sozinha, abandonada, quando vocês não falam nada. Perguntas, dúvidas, aflições, angústias estão por aí? Fala pelo menos eu tô aqui. Vamos acordar, vamos acordar. 10 horas da noite. Não sei se já estão indo para a cama. Estão por aí, gente? Com relação à musculatura, tranquilo? Sim, sim, tranquilo? Maravilha. Vou projetar aqui. Maravilha, meninas. Então, a nossa musculatura, ela é, assim como o nosso rosto, inervado, tá? Quando a gente fala de toxina botulínica, não é perigoso, diferente de um preenchimento, tá? Preenchimento muito delicado por conta de obstrução, tanto nervosa quanto de vasos sanguíneos, né? Obstrução vascular. Toxina botulínica é bem mais tranquilo, tanto que é uma técnica tranquila para vocês começarem, tá? Eu preciso o quê? Saber dos músculos da expressão e saber avaliar, porque o aplicar em si, desde que eu tome cuidado, é fácil. Porque eu tenho que tomar cuidado, porque se eu aplicar de qualquer jeito, eu posso levar a uma intercorrência. Zonas de risco. Gente, vamos lá. Forame. O que que é forame, gente? Vamos procurar já alguns foramezinhos em vocês. Passem a mão aqui assim, ó, acima das sobrancelhas de vocês, bem rente, e procurem um forame. Gente, o que que é um forame? É um buraco. Procurem um forame. O que que é um forame? É um buraco. Procurem aí em vocês. Vamos lá. Meu aqui eu já achei. Gente, é um buraco que passa o quê? Veias, vasos, artérias, né? Vasos, todos os tipos. Veias, artérias. Então, a gente tem alguns forames, tá? Aqui, ó, a gente tem o forame supraorbital, acima da órbita. Supraorbital. Depois, descendo na mesma direção, procure um outro buraquinho. Isso aqui talvez vocês tenham mais dificuldade de achar. Mas pensa, né? Vocês estão olhando ao horizonte, bem na região da menina dos olhos, conforme a gente brinca ali e fala, né? Desce, vocês vão sentir o outro forame. Forame é o que mesmo? Um buraco. Um buraco que passa quem? Veias, artérias, tá? E desce novamente nessa direção. Esse também não é muito fácil de achar. O mais fácil de achar, talvez algumas de vocês achem, tá? Tá aqui, ó. É o supraorbital.
Quando a gente fala de toxina botulínica, preciso tomar mais cuidado com a musculatura do que com esses forames. Porém, quando a gente fala de harmonização, quando a gente fala principalmente de preenchimento, eu tenho que tomar muito cuidado com esses forames, porque são forames, espaços deixados ali propositalmente, né, pelo Criador, para que essas veias e artérias possam passar livremente. Se eu obstruo, eu vou causar um sério problema. Qual é o principal problema que eu posso causar com relação à toxina botulínica? Não vai causar obstrução. E vocês podem ficar tranquilas. O que que ele vai causar? Pitose, queda. Então, dependendo do local, se eu não respeito e a gente utiliza esses forames como delimitação, se eu não respeito essas zonas de risco, eu posso levar a uma pitose, seja do lábio, seja palpebral, tá? Aqui só mais explicadinho aí para vocês poderem ver os vários forames. A gente tem também os zigomáticos, tá? Delimitação. Então, vocês vão, volta aqui. Vocês vão precisar pedir para a paciente olhar para frente. Vocês vão delimitar a área ali, bem da menina dos olhos, tá? Isso. Pedir para olhar para frente. Ela pode estar deitada, ela pode estar sentada, ela pode estar em pé. E vocês vão passar uma, uma linha, vão marcar, tá? Essa área que tá aqui no meio, que no caso é essa área aqui, ó, vocês conseguem trabalhar tranquilamente, exceto essa área aqui, que depois eu vou mostrar para vocês na prática. Mas essa aqui, vocês conseguem ver o cursor, vocês conseguem trabalhar tranquilamente. Para cá, se vocês colocarem a toxina botulínica, vocês podem colocar como ponto de trava, quando não quer deixar a sobrancelha subir, arquear. Mas se vocês colocarem, por exemplo, aqui muito próximo à sobrancelha, vocês vão causar uma pitose, tá? O que não é um efeito desejado. Observem aqui. Então, toda essa área aqui, ó, coloquei um X, porque eu não trabalho. Orbicular, a mesma coisa. Só que aqui daqui para cima eu trabalho, tá? Aqui nessa área, não. Ou seja, eu não vou aplicar toxina botulínica aqui, porque é uma zona de risco. Se eu aplico aqui, a toxina tem o seu halo de ação, que eu vou falar sobre isso para vocês logo mais. Eu vou provavelmente levar uma pitose, o que não é um efeito desejado. Aí vamos ver aqui, ó, no orbicular dos olhos. Eu vou traçar também mais ou menos 1 centímetro. Então, eu coloco meu dedo, mais ou menos, coloco, tá? E pego, vocês vão entender isso melhor na prática, o lápis de marcação. Inclusive, é importante que vocês levem o lápis de marcação de vocês, tá bom? Branco, de preferência, e delimito. Eu vou trabalhar onde, gente? Como? Com a toxina botulínica aqui dentro, não é para fora, é para dentro. Diferente daqui de cima, que é para fora da área delimitada. Aqui eu vou delimitar e vou trabalhar para dentro, com o bisel voltado para dentro. Porque se eu coloco para fora, eu posso pegar outros músculos e posso, por exemplo, levar a uma queda do lábio, o que também não é um efeito desejado. Vocês vão entender isso melhor na prática, tá? Até aqui, gente, dúvidas, aflições, angústias? Pode colocar no chat ou abrir o áudio.
Importante caso vocês tenham dúvida, porque aqui a gente já está começando a entrar um pouquinho no que é a prática, mostrando a musculatura. Normal ter dúvidas, não? Tranquilo? Tá bom. Maravilha. Toxina botulínica, vocês vão ver que não é difícil. Eu sei que às vezes a gente fica morrendo de medo e tem que ter medo mesmo, tá? Não um medo que limite, mas um medo para aplicar corretamente sem pressa. Bom? Zonas de risco, nervo supraorbitário, ocorre perda de sensibilidade na região assinalada. Então, não é só a pitose, ali eu falei da pitose, que vai acontecer e pode acontecer, mas pode ocorrer também perda da sensibilidade nessa região. Músculo orbicular do olho, em sua porção superior, abaixo da linha da sobrancelha, dá o efeito de sobrancelha caída. Então, vocês vão ver que tem um ponto que a gente vai aplicar, que eu vou mostrar na aula de amanhã, que a gente pode aplicar, por exemplo, bem aqui na raiz. Só que é um único ponto e tem o local exato. Porque se eu aplico numa outra região, eu posso levar a queda. Pálpebra superior em toda a sua extensão, pois as fibras desse músculo se inserem na derme da pálpebra superior. Queda palpebral. Pálpebra inferior em toda a sua extensão, pois pode ocorrer eversão. Olha aqui, gente, o que é eversão da pálpebra, tá? Tem procedimentos que eu posso fazer na pálpebra? Tem, tá? Outros, não toxina botulínica. Tranquilo que a parte da musculatura, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, tá? Agora eu vou falar sobre as toxinas botulínicas que a gente tem aqui no Brasil, liberadas pela Anvisa. Quais são elas? Me fala uma coisa, eu gosto de conhecer vocês, né? Já falei sobre isso. Vocês que já fizeram curso de toxina botulínica, com qual vocês já trabalharam? Ou pelo menos seja no curso, ou atendendo, né, algum paciente. Com qual vocês já trabalharam? Coloca o nome aí para mim, por favor. Botulínica. Uhum, maravilha. Se não lembrar o nome, não tem problema. Quem já fez curso e às vezes só fez a teoria, né? Não fez a prática, enfim, não tem problema. Tá. Por que que eu tô perguntando, gente? Porque todas as toxinas botulínicas, exceto o Dispor, têm o mesmo halo de ação. A única que é diferente é a Dispor. Vocês não vão aprender logo de cara a Dispor. Eu vou falar sobre ela, mas vocês não vão aprender. Vocês vão aprender a trabalhar com todas as outras, tá? Que tem o mesmo halo de ação e a reconstituição é da mesma forma, porque a Dispor é tudo diferente. A Dispor é diferente, o halo de ação é diferente, a reconstituição, vou falar na aula como fazer, tá? Mas vocês não vão aprender a aplicar. Vocês vão aprender a aplicar. Nós vamos trabalhar com a Zeomin, que é uma muito boa, tá? E ela é igual na bota, a Botox, a Botulin, enfim, tá? Todas as outras. Então, quais são? A Botulin, né? A, na bota, tá? Botulift, né? Botulin. Ah, quais são elas, gente? Quais são as diferenças delas? Dessa daqui, nenhuma. Todas elas precisam ficar sob refrigeração antes mesmo de ser reconstituída. Todas essas, tá? Não estou falando da Velmin, que é diferente. Todas elas têm o mesmo halo de ação. Tem diferença? Tem. Onde? Na composição, que às vezes muda um pouquinho, tá?
Por exemplo, todas essas aqui, elas têm albumina humana, cloreto de sódio, tá? E claro, a toxina botulínica tipo A. É errado, professora, falar botox? Não, porque botox é errado dependendo, né? Botox, tá? É uma marca da Allergan, tá? Botox é uma marca da Allergan. Todas as outras, muitas vezes muda o nome, mas é o mesmo princípio ativo, toxina botulínica. A Dispor, ela é diferentona, gente, em tudo. A composição em si não é tão diferente, porém, o sistema de unidades é diferente. Logo, a sua diluição vai ser diferente. O seu halo de ação é diferente. Então, enquanto todas as outras são 10, uma moedinha de 10 centavos, a Dispor é uma moedinha de 25 centavos. A Velmin também, ó, toxina botulínica tipo A, albumina humana e sacarose. Qual é o tipo de diluição que a gente faz? A que o fabricante manda fazer, que é a convencional. É a diluição úmida, tá? Aqui só um resuminho. Botulift, Botulin, Prosigna, Zeumin, Dispor, Nabota. E aí falando da composição de todas elas. Então, Botox. Toxina botulínica, albumina humana, cloreto de sódio. Botulift, toxina botulínica, albumina humana, cloreto de sódio. Professora, minha paciente tem alergia à albumina. Ela pode? Não, tá? Utilizar? Não. Aí teria que usar alguma outra que não tenha albumina. A botulin, mesma coisa. Toxina botulínica, albumina, cloreto de sódio. Prossigne. Toxina botulínica, gelatina, dextrana e sacarose. A Zeumin, toxina botulínica, albumina humana, sacarose. A Dispor, mesma coisa, toxina, a composição, só que ela tem lactose. Opa! Então, o meu paciente, se ele tiver alergia à lactose, ele não pode usar Dispor. E tem pessoas que não se atentam a isso, gente. Essa é uma pergunta que não pode faltar na anamnese. Se tem alergia, por exemplo, à lactose. Porque se tiver, eu posso utilizar as outras, mas eu não posso utilizar a Dispor, tá? A Anabota é só toxina botulínica. Todas elas são poliofilizado. O que significa isso? Vocês vão ver, acontece muito isso com o aluno logo quando a gente começa, tá? Vocês olham o frasquinho, parece que não tem nada ali dentro, mas tem, porque esse poliofilizado que muitas vezes não dá nem pra gente ver, mas ele tá lá, tá bom? Como ele se apresenta? Botox, 50, 100, 200 unidades. Botulift, 50, 100, 200 unidades. Botulin, 50, 100, 200. Prosigna, 50 e 100. Zeumin, só 100 unidades, tá? Diz por 300 e 500, mas as unidades de medida são diferentes, tá? Ah, então compensa Dispor porque tem uma quantidade maior. Não tem. Muda pouca coisa e o valor muda muito, tá? O valor muda muito. Na segunda-feira, gente, a gente vai ter um representante lá. Fantástico, eu gosto muito dele, trabalho com ele desde a época que eu estava na faculdade de CTA, tá? Um parceirão nosso, tá bom? E ele vai levar para vocês as toxinas. Qual que eu recomendo vocês começarem? Recomendo vocês começarem com a Zeumin. Tem um preço legal, tá? Comparado às outras, qualidade muito boa, gente. Se souber usar, a qualidade é muito boa. Eu só uso Zeumin em mim e a qualidade é muito boa, tá? Não tô usando Dispor, tô usando Zeumin em mim. Mas ele vai levar as outras caso vocês prefiram também,
tá bom? Na bota nós temos 50, 100, 150, 200 unidades. Reconstituição, vou falar amanhã como vocês vão fazer a reconstituição. Todas, a reconstituição é igual, exceto o Dispor e exceto o Zeumin, porque a Zeumin é a única que não precisa estar refrigerada antes da diluição. Todas as outras precisa. Se eu for utilizar Zeumin e ela não tiver armazenada em refrigerador, o ideal é que o soro também não esteja, ou seja, esteja em temperatura ambiente. Diluir. Fiz a reconstituição, aí preciso imediatamente já colocar no refrigerador, tá? Todas as outras vocês já vão comprar, que ela já tem que ir direto, trazendo uma caixinha de isopor. Ela tem que ir direto para o refrigerador, mesmo antes de fazer a diluição. Esse é um outro motivo que eu gosto da Zeumin. É fácil para vocês armazenarem, tá? Porque antes da reconstituição não precisa armazenar em geladeira. Bom? Professora, comprei na bota, veio numa caixinha de isopor. Vou guardar na geladeira com a caixinha de isopor? Não, tem que tirar. Porque do mesmo jeito que a caixinha de isopor não deixa perder temperatura, também não deixa entrar refrigeração que vem de fora, tá? Então, comprei, veio na caixinha, retira da caixinha, tá bom? Dúvidas aqui? O que aconteceu, gente? Peraí. Dúvidas aqui, gente? A gente vai finalizando daqui a pouquinho. Me falem aí se vocês têm alguma dúvida. Vocês são tão caladinhas. Estou acostumada com as meninas perguntando. Perguntem, meninas. Que é normal e nenhuma pergunta é boba, tá? Todas as perguntas são importantes. Se por acaso vocês tiverem alguma, tá? Tiver com alguma dúvida. Então, é aí que tá o negócio. Por quê? Por isso que eu falo, gente, já aconteceu comigo, porque não foi dito em curso. Aí eu pego e falo, não, eu vou falar para o aluno, porque a gente precisa informar isso, gente. Infelizmente, é assim, veio no isopor, maravilha. O que que eu preciso fazer? Assim que chegou em casa, chegou no local de trabalho, preciso tirar e colocar onde? Direto no refrigerador. Porque a caixinha de isopor, ela não deixa perder temperatura para o meio, nem deixa entrar. Ou seja, se eu quero que refrigere, ela não vai deixar.